todos e todas. Meu nome é Maurício Perondi, estou aqui com o meu colega Gabriel Dornelles. A gente vai conversar um pouco sobre algumas questões a respeito da nossa fala, né, no Congresso, a respeito das juventudes, e para dialogar com algumas perguntas, né, que chegaram até a gente. A primeira delas é: o conceito de juventudes trouxe uma nova leitura a respeito do ser jovem. Como esse conceito está sendo utilizado pelos educadores? Primeiramente, como a gente comentou na nossa fala, aconteceu uma mutação, né, uma mudança no conceito das juventudes, né, nos últimos anos, sobretudo nas últimas 2 décadas. E hoje a gente considera esse conceito no plural, juventude, justamente pela diversidade, né? Numa perspectiva de ter um olhar heterogêneo para as juventudes, né? Nós entendemos que os jovens não são homogêneos, que há uma pluralidade dos sujeitos e também de experiências que são vivenciadas por esses jovens, né? E o que a gente percebe com relação aos educadores é que a maior parte das características desses jovens, elas são desconhecidas pelos educadores, justamente por esse olhar homogeneizador. Então, a gente utiliza muito um conceito, um preceito básico da sociologia que diz que para compreendermos é preciso conhecer. No nosso caso aqui da juventude, a gente poderia dizer que quando a gente tem dificuldade de entender por que, que o jovem tem certo comportamento, por que, que em sala de aula ele tem determinadas atitudes, é porque muitas vezes a gente também não conhece aquilo que está se passando, aquilo que ele pensa, para poder compreender essa juventude. Na perspectiva dos educadores, eu acho que hoje a gente poderia dizer que tem 2 grupos, assim, né? Um que é um grupo de professores que já está mais antenado para essa perspectiva da diversidade juvenil e está mais aberto, portanto, a essas diferentes juventudes e consegue dialogar com esses jovens, sentem que isso é importante, né? E o outro grupo são aqueles educadores que ainda tendem a olhar uma perspectiva homogênea da juventude. E qualquer alteração, qualquer manifestação da juventude é vista já como uma rebeldia, como uma indisciplina ou com um saudosismo. Os jovens de hoje não são iguais aos jovens de antigamente, né? E o que a gente percebe é que esses educadores que já têm um olhar diferenciado e conseguem dialogar, muitas vezes eles têm dificuldade com a instituição, né, que também não consegue olhar para essa diversidade. Portanto, a gente poderia destacar que nós temos um desafio não só para os educadores, mas para os gestores e para as instituições educativas, que é dialogar, organizar formações, conhecer esses sujeitos, conhecer esses jovens com os quais se trabalha. A partir disso, a gente percebe que as práticas pedagógicas podem ser melhor direcionadas e contextualizadas com a vida dos próprios jovens. Nas referências culturais, costumou-se a considerar os jovens como o futuro da nação, mas em razão das novas reflexões, este conceito tem mudado. Que resultado prático esta troca de sentido pode proporcionar? Então, assim como o Maurício falou e assim como nós conversamos também durante a palestra, essa perspectiva do jovem como o futuro da nação, né, está muito presente nos imaginários coletivos, né, no senso comum que a gente vê hoje. Então, costumou-se e costuma-se também a gente entender essas concepções. Assim como o jovem enquanto futuro da nação, como jovem como futuro, como sujeito a vir a ser, né, nesse período da juventude como uma etapa transitória, como jovem que ainda não é, ou até mesmo concepções como jovem como um problema, por exemplo, entender o conceito de juventudes implica a gente mudar o olhar. Então, é lançar um outro olhar a partir da perspectiva do jovem no presente, né? A partir do que ele é, naqui e no agora. Então, por exemplo, enquanto educadores, assim, no sentido prático, né, mudar esse olhar quer dizer também eu entender o jovem a partir de como eles mesmos se veem, né? Como que o jovem se expressa, como eles entendem as suas experiências, né? Como eles veem as suas juventudes, e isso vai num contraponto, né, nessa ideia adultocêntrica, nessa ideia hegemônica, homogênea de juventudes, né? Então, percebo que a partir desse novo olhar, né, quando a gente lança esse olhar para o presente desses jovens, né, para a realidade em que eles estão, a nossa própria prática ela passa a ser outra, né? E lançando esse outro olhar permite que eu consiga me relacionar, né, com esses jovens de um outro jeito, permite que eu consiga entender quais são as experiências, né, o que esse jovem está consumindo, né, do porquê que consome o que consome, quais são os espaços em que eles ocupam, né, que espaços de lazer estão permeando ali as experiências juvenis.
E pensando nessa perspectiva, por exemplo, eu consigo trazer para dentro da minha prática, né, trazer para dentro de um planejamento pedagógico essas experiências todas que estão aí. Então, por exemplo, passo a pensar, a considerar experiências juvenis dentro da minha prática pedagógica. Então, no sentido prático, é justamente isso, assim, as minhas práticas, elas não saem apenas da cabeça, então, do educador, do professor e da professora, mas passa a considerar, né, de um jeito participativo, esses jovens, né, essa juventude. É isso aí, Gabriel. Acho que essa perspectiva da participação dos jovens, né, no processo educativo é um dos principais aspectos de resultado prático dessa mudança de sentido, né, da juventude, e de perceber esse jovem como protagonista mesmo, né? Porque muitas vezes nos espaços escolares, educativos, o espaço de protagonismo, de participação da juventude é considerado aquele fora da sala de aula, né? Ou num grêmio estudantil, ou num grupo de jovens, ou em algum espaço cultural. Isso é considerado participação. Mas a gente precisa pensar também uma perspectiva de participação na própria sala de aula, né? O jovem, ele tem, a partir dessa perspectiva que o Gabriel traz, né, do próprio educador pensar como é que o jovem pode participar na questão dos conteúdos, na questão das aulas, né? Porque ele é sujeito e pode ser sujeito também na própria sala de aula. Então, acho que aqui a gente tem um grande desafio, que é de pensar as ações a partir, né, do jovem como protagonista, né, em todos os espaços educativos. Isso com certeza vai trazer uma perspectiva diferenciada, contribuindo inclusive para uma relação mais próxima entre educadores, entre os próprios estudantes, né? Esse sentimento de pertencimento que é produzido também a partir dessa dimensão da participação. E aí a gente pode ir para a terceira pergunta que nós temos aqui, que é a seguinte: o conceito juventudes não poderá criar no jovem uma fuga e ou desculpa para não assumir a sua história e o seu futuro? Então, eu acho que a gente tem, na verdade, uma perspectiva que é ao contrário, né, disso. Eu acho que a partir desse conceito de juventudes no plural, que considera a diversidade, nós temos a valorização das individualidades e da diversidade juvenil, onde o jovem, né, não é mais homogêneo, né, mais um na massa, mas a sua individualidade, a perspectiva personalizada, né, de olhar para o jovem, ela vai fazer com que ele possa ter um destaque maior, né? E o que a gente pode perceber socialmente, e que isso repercute na escola também, porque o jovem faz parte, né, da sociedade, né, não está numa bolha quando ele está na escola, os jovens têm assumido muito claramente esse papel de sujeito histórico, né? Se a gente olha algumas áreas, por exemplo, né, na área ecológica, né, e ambiental, como os jovens têm se envolvido em questões, se preocupado com o meio ambiente, desenvolvido projetos, questões práticas, nas manifestações políticas, né, recentes, como os jovens têm se manifestado, como eles têm contestado certos posicionamentos clássicos, né, conservadores, né, e então os jovens têm participado muito incisivamente. Se a gente vai falar do mundo digital, né, quantos jovens têm produzido na perspectiva de participação no mundo digital, visto que eles são considerados os nativos digitais, que já nasceram nesse mundo, né, totalmente hiperconectado, então tem muito conhecimento, ele já chega na escola com uma série de experiências que muitas vezes é desconsiderada pela escola. E eu acho que tem outros aspectos importantes que hoje os jovens têm um papel muito importante como sujeitos históricos, no questionamento de certos preconceitos, de certas posturas moralistas e conservadoras que nós temos na sociedade. A gente tem visto muito discurso de ódio, né? E os jovens são os que mais questionam isso, né? Essas posturas negacionistas, terraplanistas, né? E os jovens têm procurado, né, dar grande credibilidade na ciência, na valorização do conhecimento, buscando novas experiências. Então, acho que isso é muito importante. E talvez dois exemplos concretos que a gente tem em nível mundial de como essa juventude tem assumido seu lugar na história é o fato de que nos últimos 8 anos nós tivemos duas jovens mulheres com menos de 18 anos que foram indicadas para o Prêmio Nobel da Paz, que foi a jovem Malala, em 2013, e depois a jovem Greta Thunberg, em 2019 e 2020. Então, com uma perspectiva que nunca tinha acontecido, né, de um jovem, né, ter sido indicado para o Prêmio Nobel. Então, acho que isso mostra também essa presença ativa, né, dos jovens, né, como protagonistas de sua história, né?
Então, nesse sentido de fuga, né, para não assumir a sua história, o jovem, quando ele tem esse sentimento de pertença, quando ele assume a sua história, ele pertence a um espaço. E esses espaços, eles vão acontecer, né, no tempo da sua juventude, a partir, né, dos seus gostos, a partir, enfim, das suas experiências pessoais. Então, lá na escola, por exemplo, ele vai querer que a escola se pareça muito mais com ele, com seus amigos, com seu grupo da turma, por exemplo, porque esse espaço, o jovem vai cobrar que ele tenha a sua cara. Então, a gente vê, por exemplo, muitos grêmios estudantis pedindo pautas que são das juventudes, pautas que conversam com a realidade, por exemplo, quando a gente fala em diversidade de gênero. Que espaço essa pauta, por exemplo, tem dentro da escola? Porque é um assunto que está na boca da galera, que os jovens falam, nos espaços de lazer, falam entre os amigos, e muitas vezes têm dificuldade de conversar sobre isso em casa, com a família, ou até mesmo na escola. Então, é uma pauta que é presente, né, que é presente na realidade juvenil, e que esses jovens gostariam, por exemplo, de falar sobre isso na escola. E que maneira, que jeito, como a gente vai propor, né? E outra experiência bacana, quando a gente assume esse sentimento de pertença, né, e a gente entende, né, esse sentimento presente nos jovens, é que eles falam, isso eu já ouvi de muitos jovens, o quanto o jovem falando para o jovem, muitas vezes é muito mais importante, é muito mais interessante, porque a linguagem aproxima, porque as experiências também aproximam, do que a própria escola, do que as instituições, que a própria escola ou instituições falassem, né, para os jovens, por exemplo. Então, essa ideia do jovem educando o próprio jovem, né, do jovem dialogando com os próprios jovens a partir desses assuntos que são comuns, eles vão aparecendo, sobretudo nesses espaços em que eles estão, né, seja na escola, no grêmio estudantil, ou seja, nos movimentos estudantis que acontecem, nos movimentos sociais, né, essa percepção, esse sentimento de pertença, ele faz com que assuma a sua história e a partir dessa história assumida, essa construção da identidade, esse espaço ele possa, então, enfim, seguir tendo ali os objetivos sendo contemplados. Agradecemos, então, as questões que foram realizadas, esperamos que a gente possa ter contribuído para esse debate, que ele não se encerra, né, aqui, mas que possa fomentar entre vocês, nas suas comunidades educativas, com os seus colegas também, outras reflexões possíveis diante dessa realidade tão plural e diversa e que necessita realmente aprofundamento, que são as realidades juvenis. Um grande abraço. E para finalizar, então, eu retomo a frase também do Maurício, quando ele diz que para a gente compreender é necessário que a gente conheça esses jovens, né? E conhecendo jovens, tenho certeza que a nossa relação com eles, né, que as nossas práticas, elas de fato serão outras, né? Isso que esse conceito de juventudes, né, que essas novas discussões acerca das juventudes nos propõem enquanto educadores, enquanto professores e professoras na educação. Então, meu muito obrigado também e um até logo.